A Josuí está feliz hoje, foi vacinada, hein, Josuí? Vai chegar a nossa vez também. Bom, então eu quero saudar a todos vocês, dar as boas-vindas para essa nossa tarde que vamos refletir sobre Caio Prado Júnior, encerrando o nosso curso sobre os clássicos do pensamento brasileiro. Nós tivemos inicialmente uma introdução apresentando todo o cenário desses grandes pensadores. Depois do segundo encontro, refletimos sobre Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Depois, Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. E agora, esse livro sobre a formação do Caio Prado Júnior. Eu queria saudar, então, de modo muito especial a Carolina, a Cida, a Dulcinea, o Ernesto, o Grupo Mosaico, que atrás ali está o Jefferson e a Caroline, a Helena, a Jussuí, o Marcelo, nosso professor, a Maria do Rosário, a Mariane Costa, a Poliana, enfim, que todos sejam bem-vindos e vamos aproveitar esta tarde que nós estamos encerrando o curso hoje já com um gostinho de quero mais. O curso, como a Maria do Rosário já antecipou, foi muito bom, ajudou a gente a compreender uma série de coisas. Eu espero que esta parceria, Marcelo, não seja só desse curso, mas que a gente possa continuar um diálogo e que num pós-pandemia a gente socialize um pouco mais as nossas experiências no Mosaico, a sua experiência com esses grandes pensadores, intérpretes do Brasil. Então, feita essa saudação, a gente vai dar início à nossa tarde de hoje. E, Marcelo, antes de você propriamente entrar no debate da discussão e apresentação do Caio Prado hoje, no último encontro, como nós terminamos um pouquinho mais cedo, o Ernesto havia levantado a possibilidade da gente ainda fazer algumas considerações sobre o encontro anterior. Se você permitir, a gente poderia, então, abrir espaço para o Ernesto poder colocar a sua indagação. Pode ser? Claro, claro. Então, Ernesto, se você quiser elaborar a sua questão a respeito do encontro anterior, ou alguém mais tiver algum comentário, alguma colocação a fazer, poderemos fazer nesses minutos iniciais. Na sequência, então, Marcelo dá início à sua apresentação do dia de hoje. Tá, obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, muito interessante a aula do Marcelo, e um tema que sempre tem intrigado é por que a América do Norte chegou a ser uma região, Estados Unidos, um país desenvolvido, e nós aqui no Sul, colonização espanhola, portuguesa, vamos chegar a ser países subdesenvolvidos. Ele colocou aí ao menos duas, não sei se vou esquecer alguma terceira, que bom, tinha uma parte religiosa, não é? Os protestantes, onde o trabalho era muito promovido, uma moral, uma ética do trabalho. Por outro lado, a diferença também de que na América do Norte a colonização foi dada por famílias completas que emigraram da Europa. Enquanto a nossa América, América do Sul, América Espanhola, Portuguesa, foi mais bem aventureiros que queriam aqui encontrar o ouro e ir embora, voltar para a Europa e ser ricos. Aí tem a sorte de encontrar o tesouro perdido. Essas são duas explicações. Eu queria saber, Marcelo, que para mim essas explicações às vezes não me enchem completamente, eu fico um pouco na dúvida. Será, Marcelo, que tem algumas teorias, explicações mais modernas? Eu não conheço, por isso eu pergunto sobre por que essa diferença de desenvolvimento entre o Norte e o Sul. Essa é a minha questão. Ok. Então, vou responder a questão do Ernesto. Não sei se tem mais alguma, mas, Vanderlei, depois você pode me passar se tiver mais alguma questão. Na verdade, não sei se eu sei responder, não, Ernesto. De fato, né, no Raiz do Brasil, há uma tese ali a respeito da especificidade da colonização
hispânica e portuguesa, né? A América Latina, que a gente veio conhecer assim, né? Ou seja, colonizado por espanhóis e portugueses, ela teria genericamente exatamente essa característica de ser mais um espaço propriamente de, enfim, de extração de riquezas, né? Enfim, de essa expectativa de ganho fácil, né? Que expressaria de um modo geral esse ethos, né? Essa cultura, essa moral do aventureiro, né? O Sérgio Buarque de Holanda lança mão desses tipos ideais, né, weberianos, o trabalhador de um lado, protestante, né, e de outro, o aventureiro católico, né, como exatamente, por assim dizer, antípodas, né, tipos ideais, né, tipos extremados. Mas, obviamente, aí eu desconheço, Ernesto, se há explicações mais recentes, né, que revêem essas posições, eu sinceramente não sei dizer, né. O que eu saberia dizer, de fato, é reiterar, né, que esse diagnóstico está presente no texto Raiz do Brasil, né, essa é a tese que ele lança, né. Isso, de algum modo, está presente nos textos dos dois outros autores, né, os dois outros mencionam exatamente essa necessidade, essa expectativa de portugueses e espanhóis, né, de obterem riqueza, né, e essa seria o principal motivo da colonização do território americano, né. Agora, isso está muito oculto, né, ou pouco destacado na tese do Gilberto Freire, que, como nós vimos, é uma tese que, em grande medida, ressalta os aspectos positivos do colonizador português, né, ao passo que, nos textos do Sérgio Buarque de Holanda, isso aparece aí a partir de uma perspectiva weberiana, né. A gente tem que lembrar o livro clássico do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que o Weber exatamente associa, né, não numa relação de causalidade, mas no que ele vai chamar, utilizando de uma expressão do pensador alemão, Goethe, né, de afinidades eletivas, né, uma certa correlação, um tanto quanto contingente, mas favorável entre protestantismo e ascensão do capitalismo, né, os países em que o protestantismo se consolidou mais solidamente foram países em que o capitalismo floresceu, né, de modo mais substantivo, exatamente por esse ethos do trabalho, né, essa dedicação do trabalho, uma perspectiva positiva da acumulação de material acumulação material que estaria bem presente no protestantismo histórico, né? Isso está no texto do Weber, né, no clássico. O Gilberto Freire ele tem contato com essas teses quando ele vai à Alemanha, né, e ele é considerado o primeiro teórico a aplicar, por assim dizer, as teorias e a metodologia, o instrumental metodológico weberiano para interpretar o Brasil, né? Depois outros autores vão fazer também, como é o caso do Raimundo Fauro em Os Donos do Poder, mas esse é um capítulo à parte. Agora, essa tese que diferencia, né, a América do Norte de América do Sul, né, de um modo geral, isso também reaparece no texto Caio Pradiano, como vocês devem ter notado, né? O Caio Prado também, e aí ele enfatiza não a partir, provavelmente, de uma perspectiva religiosa, né? Não mobilizando esses tipos ideais weberianos, trabalhador e aventureiro, nem tampouco, provavelmente, enfatizando a dimensão da religião protestante versus catolicismo, mas exatamente compreendendo aí a colonização do Brasil, né, e a colonização dos outros países pela Espanha, né, como um processo aí de integração junto ao mercado europeu, né? Então, esses autores todos estão exatamente enfatizando como que a colonização na América do Sul ela foi prejudicial para esses países, né? Essa tese não é absolutamente nova, isso já tinha sido levantado, eu acabei de mencionar o nome dele aqui, né, pelo Manuel Bonfim, que é um médico do início do século XX, que lançou um livro chamado América Latina, Males de Origem, né, no qual ele fala exatamente que portugueses e espanhóis foram parasitas, né, tiveram uma relação de parasitas com a América, né, parasitando, sugando as riquezas daqui, né. Agora, se isso aparece lá no texto do Manuel Bonfim, no início do século XX, né, isso é retomado com um grau de sofisticação teórica, a meu ver, muito maior na perspectiva do Caio Prado Júnior, em uma perspectiva econômica, né? O que ele mostra exatamente é como que
a descoberta e a conquista da América, descoberta entre muitas aspas, né, mas a conquista da América, ela se dá como um episódio do quadro mais geral, que é de expansão ultramarina do comércio europeu, né? E isso é interessante porque essas leituras vão também favorecer ou vão convergir com uma perspectiva que a gente aprende na escola, né? Vocês devem se lembrar, muitos de vocês, pelo menos, né? Que na escola a gente aprende que no norte da América ocorreu a colonização de povoamento, né? E no sul da América ocorreu a colonização de exploração, né? Nós teríamos sido colônias de exploração. Essa diferenciação nesses termos foi feita por um geólogo, não, desculpa, um geógrafo francês chamado Pierre Leroy Beaulieu, né? E essa essa diferenciação que está de algum modo ali no texto do Caio Prado, né? Embora o Caio Prado não esteja muito preocupado em contrapor a América do Sul à América do Norte, mas está ali, né? Isso vai criar toda uma tradição de leitura, tá? Então, Ernesto, assim, essa interpretação, né, segundo a qual a sociedade que se forma aqui, ela traz um conjunto de problemas exatamente pelo modo como ela foi integrada econômica, socialmente, politicamente ao mercado europeu, né, seguindo os passos do Caio Prado Júnior, isso vai dar origem a diversas leituras posteriores, como Celso Furtado, Informação Econômica do Brasil, né, um dos maiores clássicos da economia, da história econômica do Brasil, né, as leituras do grupo do Sebrap em torno do capital, dentre elas lá o Fernando Henrique Cardoso, né, e o Enzo Faleto, num livro conhecido chamado Desenvolvimento e Dependência na América Latina, dentre outros. Então, assim, eu não sei até que ponto essa leitura já foi corrigida, eu sei que muitos autores vão seguir aí as pistas mais do Caio Prado Júnior do que propriamente as pistas do Sérgio Buarque de Holanda, né? Essa perspectiva que entende a formação do Brasil sob uma perspectiva internacionalista e considerando essa dimensão econômica como uma dimensão fundamental, isso vai ter como que eu poderia dizer, essa estratégia, essa abordagem utilizada pelo Caio Prado, ela vai ser retomada posteriormente, né? Então, é curioso, assim, sob certo aspecto, acho que essa discussão do Caio Prado, ela vigorou mais, ela perdurou mais ao longo do tempo, melhor dizendo, do que a discussão protestantismo ou aventureiro versus trabalhador do Sérgio Buarque de Holanda. É a impressão que eu tenho, né? Mas, enfim, não conheço também todo o pensamento social que foi produzido posteriormente para saber se houve alguma repercussão, se alguém se apropriou dessa discussão sobre o aventureiro, sobre o trabalhador, se fez, enfim, correções a essa leitura do Sérgio Buarque, aí eu não sei realmente. Obrigado aí, Marcelo. Parece ser que aqui existe também uma cópia das relações econômicas que existiam na Europa, né? A Espanha, Portugal eram bem dependentes dos banqueiros da Inglaterra, dos Países Baixos, da Holanda. Parece isso também que se traduz aqui, que as colônias espanholas, portuguesas, continuaram se dependendo dos bancos e da força econômica da Europa e da Inglaterra. E Estados Unidos se convertiu também como um centro, uma cópia do que era a Inglaterra. Parece ser que aí como um transporte dessa mesma relação que existia na Europa para a América nossa. Isso pode ser uma parte econômica também para que a gente pode pensar para entender o que aconteceu aqui. Sim, no próprio texto do Caio Prado, não me lembro agora de memória se é Informação do Brasil Contemporâneo ou em outra obra dele, ele faz menção a essas relações também de dependência entre os países europeus, entre Portugal e Inglaterra, por exemplo, né? Eu acho que a perspectiva proposta pelo Caio Prado, embora tenha vários limites, né? Ela é muito rica, né? Ela enfim, ela favorece muito a gente pensar nessas múltiplas relações de dependência e de dominação
socioeconômica entre esses países e como isso atravancou, por assim dizer, o desenvolvimento do capitalismo em alguns lugares, né? Essa é que é a coisa interessante, né? Bom, enfim, daqui a pouco a gente vai falar disso, né, do Caio Prado, então não vou entrar também tanto. Mas estou de acordo com as suas ponderações, né? Só um detalhe, eu acho que tem muita coisa para ser explorada, obviamente, né? Quando a gente começa a estudar pensamento brasileiro, né? É muito interessante também como essas discussões vão reaparecer no âmbito da CEPAL, né? Eu acho que o Ernesto tinha mencionado que ele é chileno, salvo engano. Se eu estiver errado, me corrija, né? Mas o Chile também teve envolvido exatamente com projetos de desenvolvimento, né? Com a elaboração de projetos de desenvolvimento para a América Latina, né? Muitos intelectuais estiveram ligados à CEPAL, né? O próprio Celso Furtado que eu mencionei, o Raul Prebisch, enfim, e todos esses autores estão exatamente pensando quais que são as possibilidades de desenvolvimento para esses países que foram integrados ao capitalismo global desde a descoberta da América, ou da conquista da América, né? E eles vão divergir a respeito do que tem que ser feito para desenvolver esses países. Muitos, enfim, reconhecem a importância do Caio Prado nessa discussão, outros não. O próprio Caio Prado tinha uma certa... como é que chama? Enfim, uma certa rusga, né? Uma certa, enfim, uma relação um pouco ruim com o Celso Furtado, porque o Celso Furtado nunca o mencionou no livro clássico que ele escreveu, acho que de 58, né, Formação Econômica do Brasil, né, e é evidente, né, enfim, a proximidade da leitura do Caio Prado, embora tenha diferenças, obviamente, mas é muito evidente a proximidade do diagnóstico que o Caio Prado faz e que o Celso Furtado, que foi um desses caras envolvidos com os projetos de desenvolvimento para a América Latina, fez, né? E ele nunca propriamente mencionou o Caio Prado, nunca o citou, né? Enfim. Tá, obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Imagina. Obrigado, Ernesto, então, pela pergunta, pelas considerações que o Marcelo tece. E agora, então, Marcelo, a gente passa a palavra para você poder expor aquilo que está programado para hoje. E nós vamos usar aquele mesmo esquema. Nós vamos agora até as 15h30, a gente para uns 15 minutinhos para uma aguinha, e 16h45 a gente retoma e vamos até o final para fechamento do nosso encontro. Tudo bem? Tudo bem, estou de acordo. Então, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Obrigado, Vanderlei. Eu agradecer também, né, a pergunta do Ernesto, o comentário, acho que, enfim, dá vontade de ficar falando mais sobre isso e pensar, mais do que falar e expor. Tem muitas coisas que eu estou, enfim, na verdade, aprendendo como um jovem estudante mesmo, não, né, mas são coisas muito interessantes de pensar, né, as reflexões que esses autores suscitam, né. Então, enfim, depois a gente pode eventualmente voltar a essas discussões, né? Como eu disse, eu estou tentando elaborar esses roteirinhos, né, de apresentação. Até agradeço o convite do Vanderlei, que foi feito há tanto tempo, mas, enfim, que acabou me suscitando a vontade de voltar a esses autores, estudá-los com mais afinco, coisa que eu, por conta de muitos afazeres na UFLA, né, principalmente, eu acabei não fazendo, já tive vontade, inclusive, de ofertar uma disciplina sobre o pensamento político brasileiro e ainda não o fiz, espero fazê-lo em breve. E eu acho que esses roteiros podem, eventualmente, servir exatamente quer para a organização de uma disciplina, né, na UFLA, enfim, sinto que tem pelo menos algumas pessoas interessadas em entender e estudar o pensamento brasileiro, quer para novas rodadas, né, aqui com o grupo Mosaico, com o professor Vanderlei, né, ou com outros parceiros, para a realização desses cursos de extensão. Isso me agrada muito, né? Então, é um roteiro, né, que tenta estabelecer um pouco aí, como os outros, alguns aspectos biográficos contextuais e depois reconstruir um pouco os argumentos principais desse livro, né? Ele não tem propriamente o propósito de abarcar toda a obra do Caio Prado Júnior, que é uma obra relativamente extensa, né? Ele vai centrar exatamente no Formação do Brasil Contemporâneo, que é considerado, e acho que corretamente, como um clássico do pensamento político brasileiro, né? Clássico exatamente porque nos apresenta, nos suscita, como eu disse antes, né, uma nova perspectiva, né?
Como, enfim, lá naquele texto que eu indiquei como leitura complementar, né, da revista Sinais Sociais, há uma breve explicação do sociólogo Gabriel Kohn sobre o que faz um clássico do pensamento, né? Ele exatamente faz com que a gente veja um determinado problema sob uma perspectiva nova, né, diferente das que nós estávamos acostumados, né? Bom, então, seguindo aqui o roteiro, né, começo com esses aspectos biográficos e contextuais, né? O Caio Prado, ele nasce em 1907, né, filho de uma família muito tradicional de São Paulo, né, o Silva Prado, que é uma família particularmente importante no século XIX, né, de produtores de café de São Paulo, né, muitos do Silva Prados foram tiveram cargos no Estado brasileiro, né, e já é uma família relativamente, ainda que importante, mas não tão importante no século XX, né, mas ainda certamente com condições financeiras muito boas, e isso tem sim algum impacto positivo sobre a vida do Caio Prado, né, ele se forma, enfim, inicialmente ali em São Paulo, né, vai estudar em excelentes escolas, inclusive tendo a oportunidade de passar uma temporada na Inglaterra, né, e depois vai exatamente se dirigir para os cursos, ou para o curso mais tradicional, né, o curso que, como eu disse, toda família queria ter um filho formado numa faculdade de Direito. À época, no Brasil, só existia a Faculdade de Direito de Olinda, né, e a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Direito Largo São Francisco, né, então o Caio Prado ele se forma aí em Direito em 1928, né, vai exercer muito rapidamente a profissão de advogado num escritório, né, mas vai cada vez mais se desviar desse campo, ou vai pensar o direito não propriamente como uma profissão em estrito senso, mas como uma área maior, né, que permitia a ele a introdução na política e as discussões sobre a sociedade e a política nacional, né. Ele ainda muito jovem se vincula ao Partido Democrático, né, que é um partido que propunha ali voto secreto, independência do judiciário, garantia de liberdades individuais, coisas básicas de um Estado de direito, né? Nós estamos falando no contexto ali de 1920, então é um contexto da chamada República Velha, né? Ou da República dos Oligarcas, dos coronéis, né? Esse partido era um partido que criticava muito a atuação do Partido Republicano Paulista, que era o partido principal, um dos principais partidos da República Velha, né? E no contexto ali da conhecida disputa entre os dois candidatos à presidência da República, né, o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas, né? Essa eleição, como todas as eleições, ou a maior parte das eleições durante a República, a Primeira República, né, são eleições fraudadas, né, eleições em que os resultados são bastante viciados, né? O Júlio Prestes, o candidato apoiado pelo presidente anterior, né, ele vence a eleição, mas em função exatamente da insatisfação social em relação às instituições políticas, ali ocorre, né, o que nós chamamos de uma Revolução de 30, né, que é um acordo entre estados alijados do poder, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, que vão se voltar exatamente contra São Paulo, instituindo um governo provisório, né, e pondo fim, através desse movimento militar, né, à experiência da República Velha, né. O Caio Prado assiste isso como um jovem político interessado, né, mas ainda muito marginalmente, né, e se encanta com as possibilidades exatamente de renovação da política a partir da Revolução de 30, mas aos poucos ele vai se desencantando, vendo que, na verdade, apesar do discurso, das propostas de inovação, né, como dizia um político tradicional no Brasil, estavam mudando as coisas para ficar exatamente do mesmo modo, ou seja, tinha uma certa aparência de transformação social, mas as oligarquias permaneciam no poder, né, a população pobre, as classes populares continuavam alijadas da política, etc., etc., e o Caio Prado Júnior, ali no final de 1931, né, portanto, com menos de 20 anos de idade, ele vai fazer uma opção mais radical ao longo da sua vida, que vai ser uma opção até o final da sua vida, que é a afiliação ao PCB, né? O PCB é o Partido Comunista do Brasil, né? Ele vai ser assim chamado até os anos 60, quando depois
vira Partido Comunista Brasileiro, né? É um partido fundado em 1922, exatamente já no processo de formação da tradição do movimento operário brasileiro e das tradições socialistas no país, né? O Caio Prado Júnior, ao longo de toda a sua existência, mas já nas primeiras décadas, né, ele se mostra um militante político muito disciplinado, né, alguém absolutamente devotado e engajado às causas do partido e às causas políticas mais gerais, como a causa da liberdade de imprensa, de democratização da cultura, enfim, de transformação da sociedade, né, alguém que vai se engajar, inclusive colocando dinheiro da própria família, né, para, enfim, financiar a publicação de textos, para, enfim, financiar as atividades das organizações das quais ele participou, né. Sobre tudo isso, eu recomendo, gente, quem tiver mais interesse, ler o livro do Luiz Bernardo Pericaz, né, que é um historiador que ganhou há um tempo atrás o prêmio Juca Pato de intelectual do ano, exatamente por esse livro, que é uma biografia política do Caio Prado Júnior. É um livro muito bem construído, muito interessante, e que, obviamente, narra de modo muito mais interessante do que eu estou falando aqui, e com mais detalhes também, né? Mas, além de ser um militante político disciplinado, né, o Caio Prado Júnior sempre foi, dentro aí do Partido Comunista Brasileiro, um crítico muito forte, né, e alguém um tanto quanto isolado da direção partidária, né? É alguém que vai, exatamente, ele é crítico, né, e isolado porque ele contesta algumas teses fundamentais do PCB da época, né? Primeiro, isso que nós chamamos de obreirismo, né, que é a ideia de um partido operário, né? O PCB ele é constituído, ou as correntes majoritárias têm exatamente a expectativa de se constituir como um partido de trabalhadores fabris, né? O Caio Prado Júnior, por razões que a gente vai discutir adiante, né, não via condições sociais para a formação de um partido obreiro, né, de um partido de operários no Brasil, porque não tem classe trabalhadora fabril substantiva como tinha nos países da Europa ou na América do Norte, né? Então ele vai ser muito mais favorável a um partido da classe trabalhadora de um modo geral, né? Ele também contesta, e a gente vai voltar a isso adiante, né? Isso que nós chamamos de etapismo, né? Que é uma certa concepção prevalecente no PCB, né? Entre os comunistas brasileiros, concepção segundo a qual seria necessário fazer primeiro uma revolução burguesa, uma revolução liberal, como teria sido a Revolução Francesa ou a Revolução Americana, né, para no momento depois, no momento ulterior, realizar a Revolução Socialista, né? Então, ou seja, seria necessário cumprir essas etapas, né? O Caio Prado Júnior sempre com uma concepção muito crítica em relação às experiências modelo, por assim dizer, né? Ele vai exatamente entender que é necessário pensar à luz dos fatos, né? O mais importante e o primeiro é você considerar os fatos, ou seja, considerar qual é a realidade social na qual você insere. Só num segundo momento fazer aí uso desses modelos teóricos, desses modelos de ação política, mas adaptando-os exatamente a esses fatos que teriam uma preeminência aí na análise do observador e do ator político, né? E outra tese fundamental, a gente vai voltar a falar isso, né, que o PCB adotava e adotou durante muito tempo, e tem a ver com o etapismo, né, é a tese segundo a qual o Brasil seria, ali nos anos 20, 30, né, estaria numa situação semicolonial, com resquícios de feudalismo, né, a grande propriedade, né, os senhores rurais, essa sociedade ali descrita pelo Gilberto Freire, como nós vimos, né, ela constituiria algo próximo ao feudalismo europeu e, portanto, exatamente seria necessário aí, né, aliar-se com a burguesia, porque foi a burguesia na Europa que acabou com o feudalismo, então aqui seria necessário aliar-se com a burguesia para abolir esses resquícios feudais no Brasil, e só então, aí dando uma espécie de choque de capitalismo, só então, né, dirigir as forças, por assim dizer, para a Revolução Socialista, né? Essas três teses vão ser muito contestadas, criticadas e relativizadas pelo Caio Prado Júnior ao longo de toda a sua vida, né? E por mais que ele tenha sido, enfim, um crítico do PCB, ele nunca contrariou as decisões do PCB, né? Ele sempre fez críticas, inclusive
públicas as direções do partido, as decisões, né, enfim, a liderança do Luiz Carlos Prestes, que é o principal liderança da história do comunismo brasileiro, né, mas ele sempre foi um militante disciplinado, ou seja, se sua tese não ganhava, ele se subordinava à decisão do partido, né. Exatamente por essa filiação ao comunismo, né, e ao PCB, né, o Caio Prado Júnior, que veio de uma família tradicional, uma família de oligarcas, né, de produtores de café, né, e tradicionalíssima, ligada ao Estado brasileiro imperial, né, ele vai entrar em choque com a sua família, enfim, os biólogos falam muito disso, o Florestan Fernandes fala disso, né, como uma espécie de uma ruptura com a sua história familiar, né, por meio dessa ligação com o PCB. Em grande medida, ele vai se afastar cada vez mais da família, exatamente pelas suas escolhas e convicções políticas, né. Aos poucos, também, o jovem Caio Prado Júnior, né, vai se desinteressar do campo estrito do direito, né, e vai alargar o seu interesse, estou falando interesse do ponto de vista intelectual, né, por outras áreas, como a geografia, a história e a política, né, e isso vai se dar também, e especialmente, pelo contato que o Caio Prado Júnior teve, ali nos anos 30, com os professores da chamada Missão Francesa, ou seja, vários intelectuais franceses, dentre eles, né, o conhecido antropólogo Claude Lévi-Strauss, né, vieram para o Brasil para ajudar exatamente a fundar a primeira faculdade de ciências sociais, né, de sociologia, de antropologia, de ciência política, mas também de geografia, de história, né? A Missão Francesa, ela contou com diversos desses intelectuais, estou me lembrando só aqui do Lévi-Strauss, mas foram outros, né? E o Caio Prado Júnior, embora não fosse regularmente matriculado em nenhum curso, né, na USP, ele vai assistir às aulas e vai, enfim, estabelecer uma interlocução com esses intelectuais, exatamente descobrindo aí, né, nesse mundo intelectual, outras perspectivas que não estavam dadas na Faculdade de Direito, que é uma faculdade também bastante conservadora, né, e bastante tradicional. Nesse sentido, ele participa da fundação da Associação dos Geógrafos Brasileiros, né, vai escrever livros, inclusive, sobre geografia, né. Ao longo de toda a sua vida, também, o Caio Prado Júnior sempre gostou, né, e, enfim, se orgulhava de dizer que conhecia o Brasil, né, por inteiro, né, porque ele viajou de carro, né, por vários locais do interior brasileiro, porque ele exatamente entendia que esse era um modo importante de conhecimento do país, né, do observador ter contato direto com a realidade do Brasil, que às vezes não frequentemente não estava estampada nas manchetes de jornal, né, da época. A edição do Formação do Brasil Contemporâneo, só um parênteses, né, que foi lançada pela Companhia das Letras, que é a edição que eu tenho aqui, enfim, depois eu posso mostrar na hora de abrir a câmera, de 2011, ela traz várias fotos tiradas pelo próprio Caio Prado Júnior, que, além, enfim, de tantas outras coisas que foi, era um fotógrafo amador, né, e que fotografou esses diversos locais que ele visitou, inclusive várias cidades de Minas Gerais, né, nesse contato que ele tinha com a realidade nacional. Né? Também, ao longo da vida dele, como eu vou falar aqui, foi um cara que viajou por diversos países, e aí sim, né, a sua condição financeira, familiar financeira, ajudava muito, né, que ele pudesse ter essa possibilidade. Né? Então, já em 1933, ele viaja à União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, como membro do partido, né? Enfim, isso vai ter um impacto na visão do Caio Prado Júnior, como eu vou dizer adiante, né? Em 1933, ele publica o primeiro grande livro dele, ou o primeiro livro propriamente dele, né, que é um livro muito interessante, eu li, inclusive, recentemente, não conhecia até pouco tempo atrás, que é a Evolução Política do Brasil, ensaio de interpretação dialética da história brasileira, né, lançado pela própria editora brasiliense, que é a editora fundada pelo Caio Prado, daqui a pouco eu falo um pouco disso, né. Em 1934, ele publica um livro, né, que é o RSS, Um Novo Mundo, exatamente no qual ele, a partir desse contato que ele teve, né, como observador e viajante, né, o que é o socialismo soviético, quais são as perspectivas, né, e é um texto bastante elogioso, né, enfim, hoje nós sabemos
e aí tem que ter um cuidado, né, ao ler esses autores, considerar quais informações, né, eles dispunham ao publicar suas obras, né? Em 1934, ninguém tinha propriamente conhecimento, por exemplo, dos campos de trabalho forçado, chamados gulags, na União Soviética, né? Ninguém tinha conhecimento ainda dos horrores, dos crimes praticados por Stalin, né? Isso no mundo de um modo geral, né? Mas, de qualquer modo, mesmo assim, mesmo depois que boa parte desses crimes foram publicizados, né, em grande medida, o Caio Prado Júnior continuou muito otimista diante da experiência socialista soviética, né? Em 1935, torna-se vice-presidente regional da ANL, Aliança Nacional Libertadora, né, que é uma espécie de convergência de partidos, né, e de militantes políticos de oposição ao fascismo, né? Lembre-se que aí é um momento também de ascensão do integralismo no Brasil, né, e de ascensão de ideologias autoritárias ou totalitárias na Europa, como o fascismo italiano de Mussolini, né, e o nazismo de Hitler, né. A ANL, ela é, todavia, colocada na ilegalidade, dando ensejo ao levante comunista, né, ou chamado pejorativamente de Intentona Comunista, de 1985, do qual o Caio Prado Júnior participa, né? Então, ele já aí, a gente estava comentando isso no início da reunião, né, o professor Vanderlei mencionou, ele é preso pela primeira vez, né, aí no caso, pelo governo provisório do Vargas, por 2 anos, né, fica 2 anos na cadeia, e não, infelizmente, não foi a única situação de cárcere que ele passou, né? Perseguição à família, à mulher e os filhos, né? Nessa biografia política do Luiz Bernardo Pericaz, né, ele narra muito, que, curiosidade só, o autor dessa biografia é sobrinho neto do Caio Prado Júnior, né, ele narra várias situações nas quais a mulher, os filhos, eles eram apedrejados na rua, né, eles eram perseguidos, de fato tinham uma vida pessoal tumultuada, simplesmente pelo fato do Caio Prado Júnior ser um comunista e ser um militante, né? Isso é nos anos 30, isso é quase Estado Novo, né? Uma situação, enfim, qualquer semelhança com a realidade hoje não é mera coincidência, né? E durante esses 2 anos aí de cárcere, né, o Caio Prado Júnior vai escrever várias cartas à sua esposa, para outros amigos, né? Vai estudar, isso é muito interessante, ele preso, ele continuava estudando e tentando produzir, né, ideias e pensamento, algo que nos lembra, obviamente, né, o próprio filósofo italiano, né, preso pelo Mussolini também, o Antônio Gramsci, né, que infelizmente faleceu no cárcere, né, e esses diários políticos, eles foram publicados só posteriormente, né. Bom, com a suspensão do estado de sítio em 1937, o Caio Prado Júnior sai da cadeia e já vai para o exílio, para a França, né, e aí vai frequentar alguns cursos na Universidade Sorbonne, em Paris, né. Mais do que isso, né, ou seja, mostrando o interesse, um cara que tentava, de todo modo, aproveitar as oportunidades de estudo que ele tinha, né, tanto na USP quanto na Sorbonne, ele vai se ligar e se relacionar com militantes do Partido Comunista Francês, né, e principalmente aí para atuar em apoio à causa dos republicanos, né, na Guerra Civil Espanhola contra o general e ditador Franco, né, enfim, isso ali nos anos 30, né. Alguns meses antes da eclosão da Segunda Guerra, né, em 1939, ele decide voltar ao Brasil, né, e durante esse período, né, de permanência na França, dizem que durante esse período foi fundamental para ele escrever exatamente essa obra, que é considerada a principal obra, né, da pena, né, do Caio Prado Júnior, né, e uma das principais obras da historiografia brasileira, que é a Formação do Brasil Contemporâneo, publicada em 1942, né, e esse a gente vai discutir com mais detalhes os argumentos desse livro. Em 42, 43, ele funda a editora e a livraria Brasiliense, né? Até o arquivo anterior estava faltando aí o termo, né? A editora Brasiliense foi uma das principais editoras aí do século XX no Brasil, né? E ela foi fundada pelo Caio Prado Júnior, que também fundou uma livraria, né? E tinha sua própria gráfica, que é a Gráfica Urupês, né? Isso fez com que ele tivesse mais facilidade para publicar não só seus próprios escritos, mas principalmente escritos de autores
que não conseguiam ser publicados nas grandes editoras, né, escritos de outros autores comunistas, mas não só comunistas, né, como o próprio aí as obras completas do Monteiro Lobato, né, que foram publicadas pela primeira vez pela Livraria Brasiliense. Me lembro também que as obras do Lima Barreto, né, também foram publicadas pela Livraria Brasiliense, né. Então tem um aspecto da vida do Caio Prado Júnior que é interessante e que merece maior exame, que é exatamente esse papel de editor, né, esse papel de, enfim, de alguém que fomentou a cultura brasileira e não só do pensador, né? Isso difere, eu acho, muito dos autores anteriores, né? Em 1945, ele publica aí, História Econômica do Brasil, né? Pela própria Brasiliense, no qual reitera o diagnóstico do livro Formação do Brasil Contemporâneo e argumenta que para superar nossa condição colonial ou neocolonial, né? Ou seja, né, a partir de 1822, não é provavelmente uma situação formalmente colonial, a gente já é independente, mas é uma situação ainda de dependência, né, e para superar essa condição, segundo Caio Prado Júnior, seria necessário enfrentar aí o imperialismo, né, as forças que querem manter essa situação de dependência, né, o capitalismo mercantil, né, os setores da burguesia que são beneficiados por essa dependência econômica, né, e principalmente aí a estrutura agrária brasileira, né? Esse é um tema recorrente também da obra do Caio Prado Júnior, muito pouco tratado nos autores anteriores, né? Que é a questão da distribuição de terras no Brasil, né? Um país que, como a gente viu, é um país que tem origens rurais muito fortes, né? Isso tanto o Gilberto Freire quanto o Sérgio Buarque de Holanda dizem, né? Mas o que eles não abordam, né, é exatamente como esse grande contingente de terras, né, ele foi sempre muito concentrado nas mãos de poucos proprietários, e isso tem um impacto muito grande sobre a sociedade que aqui se forma, né. Bom, durante o Estado Novo, né, participa da luta pela redemocratização do Brasil, então, assim, isso é uma coisa, né, o Caio Prado Júnior sempre onde tinha alguma luta por democracia, por cidadania, por liberdades, né, uma luta contra um ditador, né, como no caso aí o Getúlio Vargas, ele sempre estava na linha de frente, né, alguém que inclusive se arriscou muito, não à toa foi várias vezes colocado na prisão, né. Com o fim do Estado Novo, né, em 1945, o PCB consegue seu registro eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral, né. Caio Prado Júnior, então, candidata-se aí para deputado federal constituinte, né, no âmbito federal, né, mas ele não vence, fica como terceiro suplente, embora tenha sido eleito aí deputado estadual constituinte em 1947, né, então ele vai fazer parte da Assembleia Legislativa de São Paulo durante o processo aí de formulação de uma nova Constituição para os estados brasileiros, né. Segundo Florestan Fernandes, que era, enfim, um admirador e também amigo do Caio Prado Júnior, né, e que escreveu artigos sobre o Caio Prado, sobre o seu pensamento e sobre a sua obra, é também um pensador comunista, socialista, né? O Caio Prado Júnior foi um deputado extremamente criativo e produtivo, tendo apresentado em apenas 10 meses de mandato, ele só ficou como deputado apenas 10 meses, 31 emendas, né? E se tornado ainda, além disso, líder da bancada comunista, né, na Assembleia Legislativa, que à época contava com 11 deputados, né? Então, o PCB, ele, durante aí, em 47, né, ele tem, de fato, uma grande vitória, não só 47, mas 45, o PCB se torna uma força política, partidária muito importante, né? E o Caio Prado Júnior, em São Paulo, certamente é o principal nome dessa força, né? Mas o PCB foi novamente colocado na ilegalidade, né, e por isso Caio Prado Júnior, bem como todos os outros deputados comunistas, né, tanto em São Paulo quanto no âmbito federal e nas outras federações, entidades da federação, eles têm seu mandato cassado, né, e então ele é preso pela segunda vez aí, no caso, aí, por 3 meses, né. É interessante que essa época, né, essa é considerado o período, né, entre 45 e 64, considerado pela historiografia como o primeiro período de democracia no Brasil, de quase democracia, né? Eu me lembro de uma palestra que o Florestan Fernandes deu à época, né? E ele, exatamente, uma palestra que tem como título uma pergunta: qual é o problema da democracia brasileira? Né? Uma coisa assim. E o Florestan fala exatamente que não é que tem um problema a democracia brasileira, não tem democracia brasileira.
né? Porque se um partido ele é colocado na ilegalidade simplesmente porque ele defende determinadas ideias, não há propriamente um regime democrático, né? Então é muito curioso que em geral a gente esquece isso, né? Que durante muito tempo aí os comunistas foram considerados ilegais no Brasil, né? E sempre tiveram que agir aí um pouco na clandestinidade, né? Bom, em 49 ele vai para outros 2 países comunistas, as viagens dele não é, eu falei essa coisa, né, é bom esclarecer, o Caio Prado Júnior não é propriamente um turista clássico, né, não é alguém que vai para Paris para tirar foto da Torre Eiffel, né, ou alguém que vai para a Rússia para visitar o Kremlin, enfim, né, é alguém que vai, por exemplo, quando ele vai para esses países, ele tem contato com trabalhadores, ele visita fábricas, ele visita locais, ele visita os partidos, né, os diretórios partidários, ele se encontra com lideranças políticas, né, então são sempre viagens de um militante, né, não é uma viagem de um turista tradicional, né. Funda em 1955 a Revista Brasiliense, né, junto com o jornalista Elias Chaves Neto, né, vai ser uma revista muito importante aí nos anos 50 e 60, né, para exatamente divulgação de ideias mais radicais, de ideias tidas como radicais, né, ideias socialistas, comunistas, né. Nessa revista, eles fazem duras críticas ao plano de metas do governo JK, e aí já aparecem algumas divergências com o intelectual que eu mencionei, né, o Celso Furtado. O Celso Furtado esteve aí na equipe que elaborou o plano de metas de JK, né? Então, inclusive também vai participar das formulações de políticas públicas do governo Jango, né? E o Caio Prado Júnior sempre teve, por assim dizer, uma posição um pouco mais radical, que viam essas propostas de desenvolvimento nacional como propostas insuficientes, exatamente porque não atacavam aquilo que ele já havia mencionado, ou seja, as forças imperialistas, né, as forças que queriam que o Brasil continuasse independente de países estrangeiros, né, que não tivesse um desenvolvimento nacional autônomo e que não atacavam também o latifúndio, né. Bom, em 1956 ele participa do primeiro concurso para professor, né? Ele participa desse concurso para a Cátedra de Economia Política da Faculdade de Direito, né? Ele perde o concurso, mas obtém a livre docência, né, para a qual ele escreve esse livro, que vai ser publicado depois, que é Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira. Então, assim, ele vai participar de alguns concursos na vida, acho que 2 ou 3, e os biógrafos sempre, enfim, deixam ali uma certa dúvida, né, se os concursos eram de fato justos, ou se ele era eliminado desses concursos, ele nunca conseguiu, enfim, se inserir na carreira universitária brasileira pelos seus ideais políticos, né. Bom, os artigos da Revista Brasiliense, em sua maior parte escritos por ele próprio, Caio Prado Júnior, atacou também os governos Jânio Quadros, Jango e o próprio PCB, né, pelas suas teses de adesão a esses governos populistas de esquerda, né, ou de centro-esquerda, como seria o caso aí do João Goulart, a adesão do próprio PCB ao Vargas nos anos 50, né. Então, durante muito tempo, o PCB, exatamente por aquela tese de que havia feudalismo no Brasil, exatamente por a gente estar, portanto, numa situação de atraso muito grande, seria necessário aliar-se com a burguesia nacional, né, para eliminar esses traços feudais. O PCB propunha e várias vezes apoiou, né, mais explicitamente ou menos, esses governos que não eram propriamente comunistas, né, pelo contrário, às vezes, inclusive, eram liderados por pessoas que estavam ligadas às oligarquias rurais, como é o caso do João Goulart, como também é o caso do Getúlio Vargas, né? E o PCB os apoiou durante um tempo, vendo nesses governos uma possibilidade de transformação da realidade brasileira. O Caio Prado Júnior sempre foi muito cético em relação à possibilidade de que a burguesia brasileira transformasse de modo mais estrutural a sociedade nacional, né? Por isso ele sempre criticou esse adesismo do PCB, né, ou da direção do PCB. A Revista Brasiliense serviu, segundo a análise de Bernardo Recupero, para que diversos comunistas, não só o Caio Prado Júnior, criticassem a aliança com o chamado populismo, né? Sua posição política, do Caio Prado Júnior, está ligada à defesa de um partido de massas, e não um partido obreiro, como eu mencionei, né? Não um partido de operários, para criar um capitalismo nacional
autônomo e, ao mesmo tempo, inclusivo, né? Essa que é a perspectiva. Ou seja, ele era um comunista, mas ele entendia que, num primeiro momento, era necessário, de fato, criar um partido de massas, porque você não tem uma classe trabalhadora fabril grande, numérica e organizada o suficiente para organizar um partido obreiro, né? E é necessário criar condições para um desenvolvimento autônomo do Brasil em relação às forças imperialistas e, ao mesmo tempo, um capitalismo mais inclusivo. Por exemplo, ele vai ser sempre favorável à extensão dos direitos trabalhistas para trabalhadores, por exemplo, do campo, para os trabalhadores domésticos, né, que estavam fora, como uma forma exatamente de transformação social mais substantiva, né? E exatamente um projeto aí que seria dirigido pelas forças de esquerda, divergindo, portanto, do posicionamento do diretório partidário, que era muito, enfim, não controlado, né, mas de algum modo influenciado pela figura maior do Luiz Carlos Prestes, né? Uma vez, o biógrafo lá, o Luiz Bernardo Pericaz, conta uma anedota, né, que perguntaram ao Prestes o que achava do Caio Prado Júnior, né, se ele era um bom comunista, e o Prestes teria respondido de modo evasivo, simplesmente dizendo que todos os bons comunistas estavam na direção do PCB, né? O Caio Prado Júnior nunca ocupou, embora certamente foi o maior intelectual do Partido Comunista Brasileiro, nunca ocupou nenhum cargo de direção no PCB. Né? Em 1960, ele viaja a segunda vez à União Soviética, à China, sempre com aquele propósito, aquele espírito que eu havia mencionado. No ano seguinte, vai junto a diversos outros militantes de esquerda para Cuba, né? Então é alguém que foi, de fato, a esses países para conhecer o que estava sendo feito ali, né? E ele vai escrever artigos, né? No caso da União Soviética, escreve livros sobre isso, acho que Cuba e China não, mas escreve artigos relatando, né, essas experiências. Em 1963, vai para a Alemanha Oriental e outras nações europeias, particularmente do leste europeu, né? E com o golpe de 1º de abril, aí está parecendo 10, não, é 1º de abril de 1964, né? Um golpe que ele vai denunciar, inclusive, né? O último número da revista Brasiliense foi apreendida pela polícia e destruído, né? Então, a editora é fechada, né? A revista é destruída, o Caio Prado Júnior é preso aí por uma semana pela 3ª vez, né? E junto a esse seu filho, Caio Graco, que vai se tornar o grande editor da editora Brasiliense depois, né? Nos anos 70 e nos anos 80, né? Cumpre notar que desde os anos de 1950, Caio Prado Júnior passa a se dedicar mais ao estudo da economia e da filosofia, né? Então tem algumas inflexões, né, na formação do Caio Prado, né? Se ele primeiro passa mais por começa no direito e se volta para a história, né, para a geografia e para a política, aí a partir dos anos 50 ele vai se dedicar cada vez mais ao estudo da economia e da filosofia e vai publicar muitos textos dessas áreas, né? Mas foi no campo da política brasileira que ele se destacou novamente, com o livro A Revolução Brasileira, né, que é um clássico do pensamento brasileiro. A gente poderia também fazer essa aula em torno desse livro, né, que, publicado em 1966, ou seja, 2 anos depois do golpe, tendo sido agraciado aí com o prêmio Juca Pato, né, de intelectual do ano. Né? Curioso que, enfim, 60 anos depois, 50 anos depois, o biógrafo do Caio Prado Júnior, seu sobrinho neto, né, o Luiz Bernardo Pericaz, como eu mencionei, também tem recebido o mesmo prêmio, né, o prêmio Juca Pato de intelectual do ano. Então é muito curioso esse livro, né, que utiliza essa palavra revolução, que era uma palavra que estava absolutamente, não é na moda, mas que era um termo fundamental ali nos anos 60, e que, inclusive, vai ser incorporado pelos golpistas, né, pelos militares que dão golpe contra Jango, falando não de golpe de 64, mas de revolução de 64. Né? Então há toda uma disputa em torno aí do que é a Revolução Brasileira. Né? Nesse livro, Caio Prado Júnior, né, se pergunta como uma passeata militar, é o termo que ele utiliza, pode ter sido capaz de interromper um processo de ascensão das forças populares. Então, por mais que ele fosse crítico, por exemplo, em relação ao governo Jango, né, ele via com bons olhos o que estava ocorrendo ali em meados dos anos 60, por exemplo, as ligas camponeses, né, a organização dos trabalhadores no campo em torno das ligas camponeses, né,
sob a liderança do Francisco Julião, né, o crescimento do sindicalismo, né, brasileiro na zona urbana, né, o Caio Prado Júnior via isso como um processo de organização e formação da classe trabalhadora, e isso, de fato, né, é dura e drasticamente interrompido pelo golpe militar. Né? Por esse livro, ele vai receber muitas críticas de variados setores da esquerda, né, acusado de ser um intelectual pequeno burguês, de ser trotskista e de ser reformista, né, nunca foi provavelmente trotskista, né, mas o livro, né, Revolução Brasileira, é no geral bem recebido por criticar a tese, que eu já mencionei aqui, de aliança do proletariado com a burguesia nacional, e principalmente por outros setores que vem na luta armada a estratégia adequada de confrontação ao regime. Então é muito interessante isso, né? Como que a recepção de uma obra também está um tanto quanto condicionada pelo clima da época, né? Então, em 1966, aqueles que esperavam que, entre muitas aspas, a Revolução de 64 fosse durar apenas alguns meses, né? Viram que isso não aconteceu. Desculpa, estou um pouco gripado. As eleições de 65 elas são adiadas, né? O general Humberto Castelo Branco continua no poder, né? Os grupos de esquerda começam, enfim, todos são colocados na clandestinidade, muitos são mortos, muitos são torturados, né? Muitos vão para o exílio, e os que aqui permanecem tentando organizar alguma resistência ao regime começam exatamente a pensar na possibilidade de se organizar em grupos de luta armada, né? Muito inspirados pela Revolução de Cuba, né, de 1959, quando um grupo né, de revolucionários, né, criou um foco de luta com o regime e conseguiu destituir, né, o presidente do país. Né? Então, essa é uma discussão que começa a se formar ali no Brasil, dos anos 66 em diante, se a luta armada seria o método mais adequado para enfrentar a ditadura militar. Né? Essa não é a posição do Caio Prado Júnior, não é isso que ele defende, ele nunca defendeu isso propriamente, embora não fosse, de todo modo, contrário ao uso da violência contra tiranos e ditadores. Né? Mas ele não via propriamente condições de sucesso para a luta armada, né? E não é isso que ele propõe no livro A Revolução Brasileira. Mas o livro vai ser muito bem recebido, porque o livro faz a crítica, né? Uma espécie de crítica retrospectiva à estratégia do PCB de se aliar à burguesia nacional. Né? O autor, de um modo geral, contestava as fórmulas prontas, os apriorismos, né, diferenciando revolução de revolta ou insurreição, não se colocava nem a favor nem contra a luta armada, ainda que elogiasse o socialismo cubano. Né? Salientava também a importância relativa das reformas, a depender de cada contexto regional ou local. Então, se a gente perguntasse para o Caio Prado Júnior, mas qual que é a fórmula de revolução? Como agir politicamente? Não tem uma resposta pronta. Né? Como materialista histórico que era, ele sempre responderia que é necessário considerar as condições específicas, locais, para saber qual ação deve ser tomada. Né? Embora crítico e independente, sua visão de socialismo sempre esteve muito ligada à experiência soviética. Né? Pelo que eu sei, né, ele não critica essa experiência, a não ser quando da invasão da Tchecoslováquia, em 1968, pelas tropas do Pacto de Varsóvia, lideradas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? De um modo geral, ele foi um cara um tanto quanto omisso na tarefa de pensar criticamente a experiência do stalinismo, né, sobretudo. No mesmo ano, participa aí do segundo concurso para professor, né, no caso, para a Cátedra de História do Brasil, pela USP, a convite do Sérgio Buarque de Holanda. Vocês devem se lembrar que o Sérgio Buarque de Holanda, que a gente trabalhou na sessão anterior, ele se aposenta compulsoriamente em protesto desculpa, ele pede para se aposentar em protesto contra a aposentadoria compulsória de diversos professores por conta do ato institucional número 5, né, no final de 68. E, portanto, o Sérgio Buarque de Holanda convida o Caio Prado Júnior para assumir, por assim dizer, a cadeira que ele ocupava na USP, né, no ensino de História do Brasil. Veja, o Caio Prado Júnior já é um autor reconhecido, é um autor importante nesse momento. Né? A tese do concurso no qual ele foi aprovado, História e Desenvolvimento, seria publicada em 1972. Né? Então, ele passa nesse concurso, mas com a decretação do AI-5, o concurso acaba sendo cancelado, né? E o título de livro docente que ele havia obtido no concurso anterior também é cassado. Né?
Então, as possibilidades de inserção acadêmica do Caio Prado Júnior sempre foram muito limitadas exatamente pelas convicções públicas, as convicções políticas que ele tinha, que eram sempre publicizadas, né? Era alguém, enfim, publicamente reconhecido como um comunista, né? Assim, sendo um dos maiores historiadores brasileiros, nunca foi aceito em nenhuma universidade do país. Depois de alguns meses no Chile, em exílio, volta ao Brasil. É então preso pela quarta vez em 1970, já aí com 63 anos, por quase 2 anos, mais de 1 ano de prisão, sob a alegação de que ele teria, enfim, atentado contra a doutrina de segurança nacional, por meio de uma entrevista que ele deu para um jornal estudantil, esse jornal Revisão, de um grêmio da USP, né? Então, lá nessa entrevista, eles perguntam exatamente ao Caio Prado Júnior sobre a luta armada, se a luta armada era um método adequado de resistência, de organização política, e o Caio Prado Júnior não diz que sim, nem diz que não, ele pondera, né, como eu mencionei, naqueles termos. Isso foi a desculpa que o regime precisava para mandar ele para o cárcere, né? Cumpre notar que Caio Prado Júnior foi perseguido e monitorado pelo departamento aí de, esqueci que a sigla DOPS, né? Mas é o órgão de repressão policial do estado de São Paulo, né? E ele foi monitorado, isso tem documentos históricos que mostram que ele já estava sendo monitorado desde a época em que ele se filia ao PCB, ali por volta dos anos 30, né, até o fim da ditadura, né? Aí, a partir desse período, ou seja, final dos anos 60 até os anos 80, né, anos 90, melhor dizendo, ele publica ainda algumas obras, muito no campo da filosofia, né, como eu tinha mencionado, a Questão Agrária no Brasil, que é um livro importante, em que ele trata dessa questão da reforma agrária, do latifúndio. É curioso isso, porque ele vai morrer antes do surgimento do MST, né? Pelo menos, enfim, da formação do MST, melhor dizendo, mas ele não era propriamente alguém que entendia que um plano nacional de reforma agrária fosse resolver o problema do campo, né? Ele achava que a questão do campo no Brasil, ela teria que ter tratamentos diferenciados exatamente porque as relações no campo não são as mesmas em todo o território brasileiro, né? Tem relações de parceria no sul do Brasil, nas plantações de trigo, de arroz, que demandariam outro tipo de política pública do que as relações rurais no Nordeste brasileiro, né? Esses livrinhos que saíram pela coleção, vocês devem conhecer, né? Primeiros Passos, coleção Primeiros Passos, tem vários livros muito interessantes. O que é a liberdade, o que é a filosofia, foram escritos por ele. Essa é uma coleção da editora Brasiliense, a editora que ele criou, né? E esse livro, A Cidade de São Paulo, Geografia e História. Esse eu não conheço. Em 1988, recebeu o prêmio Álvaro Alberto, conferido pelo Ministério da Ciência e pelo CNPq, né? Mas por conta do Alzheimer que o acometia, ele não compareceu propriamente à solenidade, né? E em 1990, 2 anos depois, com 83 anos, ele morre, né? Já aí bastante distante do mundo político e intelectual, mas ainda filiado, né? O militante disciplinado, filiado ao Partido Comunista do Brasil. Bom, vou falar muito rapidamente sobre algumas teses do livro, para não ficar muito repetitivo, né? Retomando a interpretação elaborada por Antônio Cândido no Prefácio de Raízes do Brasil, né? Eu já mencionei esse prefácio aqui, que é um texto clássico, né, em 1967, o Bernardo Recupero nos relembra da relação de Caio Prado Júnior com o modernismo, ou seja, com esse movimento cultural mais amplo, né, de repensar o Brasil, né, de pensar positivamente o Brasil e o seu lugar no mundo, e a relação do Caio Prado Júnior com a era moderna, inaugurada a partir aí inaugurada pela Revolução de 30. Né? Todos esses autores que nós vimos, isso é muito interessante, eles estão situados exatamente nesse momento de transição, em que o Brasil colonial, o Brasil rural, o Brasil escravagista, parece que está desaparecendo e algo novo está despontando no horizonte, né? O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque e o Caio Prado estão pensando o mesmo contexto, né? O Bernardo Recupero destaca também a adoção do ensaio de interpretação do Brasil, né? Nesse livro Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia,
né? Mas mais ainda naquele livro anterior que eu mencionei, que é a Revolução Política do Brasil, cujo subtítulo diz Ensaio de Interpretação Dialética da História Brasileira, né? Então, o ensaio que eu falei já aqui em momentos específicos, né, que é essa forma entre a poesia, ou a literatura e a ciência, né? Segundo a qual o intelectual não é propriamente um literato, mas ainda não tinha se convertido propriamente em um especialista, né? Daí essa visada ampla, né? Um autor que fala sobre diversos aspectos da realidade sociopolítica, né? Como um ensaio também, o livro Formação procura fazer um balanço dos 3 primeiros séculos de colonização, né? O Caio Prado Júnior previa aí publicar mais um volume, pelo menos, para tratar do período que vai do início do século XIX ao século XX, mas tal trabalho nunca foi escrito, ou seja, ele pensava aí o livro Formação do Brasil Contemporâneo em 2 volumes, mas ele só lança esse, né, que tem subtítulo exatamente Colônia, né? A vinda da família real portuguesa e a independência do país marcaria um processo de transformação ainda inconcluso, né, essa fase de transição, no qual o Brasil colônia não mais existia, como eu disse, mas também o Brasil nação, Brasil independente, também ainda não existia, né? Então, é esse pensar essa transição, pensar esse novo, o que pode ser esse novo, é o desafio desses autores, todos que estão escrevendo ensaios de formação do Brasil, né? Inovação na historiografia, né? O Caio Prado Júnior é importante no campo da historiografia, né? Ele inova sobre diversos aspectos. Primeiro, né? É um dos primeiros autores a dar destaque à mobilização popular, por exemplo, as revoltas regenciais, né, do período da regência, que são tratadas no livro Evolução Política do Brasil, né? E para a formação e o conflito entre as classes. Em geral, os historiadores brasileiros, né, narravam a história do Brasil como um feito de grandes heróis, né? Então, Dom Pedro I, Dom Pedro II fizeram isso, fizeram aquilo, né? E cadê o povo? O povo era sempre uma figura ausente, né, nessas narrativas históricas. O texto Caio Pradiano, ele traz o povo aí para, né, o centro da atenção, né, para a formação desse povo e para a manifestação política desse povo. Muitas vezes errática, desorganizada, mas que se manifesta, né? Então, em diversas passagens, tanto de Formação do Brasil Contemporâneo, quanto de Evolução Política do Brasil, ele vai tratar dessas balaiada, enfim, das diversas revoltas que ocorreram durante a história brasileira, né, que revelam exatamente essa crescente mobilização popular, né? Bom, além de Evolução Política do Brasil e obras de outros autores, como Otávio Brandão, no livro Agrarismo e Industrialismo, mas de modo sistemático, o livro Formação do Brasil Contemporâneo é a primeira obra de fôlego, segundo vários especialistas, de interpretação da história nacional à luz do materialismo histórico, ou seja, do marxismo, como método de interpretação do Brasil, né? Esse é o ponto. Caio Prado Júnior é considerado o primeiro autor que incorpora o receituário teórico metodológico do marxismo para interpretar a formação do Brasil, né? Outros autores já faziam menção a Marx, sim, muito raramente, como é o caso do Otávio Brandão, né? Mas de modo sistemático e mais coerente, a primeira interpretação marxista da história brasileira é formulada pelo Caio Prado Júnior nesses 2 livros, Evolução Política do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo. Bom, e como que ele faz isso? O que significa valer-se aí do marxismo como método de interpretação, né? Está muito aí nessa primeira sessão que abre o livro Formação do Brasil Contemporâneo, que é Sentido da Colonização, né? A primeira sessão do texto, depois de introdução, tem Sentido da Colonização, né? Que a gente poderia entender como o que fez do Brasil o Brasil, né? Como explicar, qual que é a chave de análise, qual que é a chave explicativa para a formação brasileira, né? Isso está diretamente relacionado ao conceito de totalidade que está na obra do Marx e que ele teria, na verdade, retirado da obra do Hegel, né? O que é a totalidade? É tentar compreender um determinado fenômeno social qualquer. Então, por exemplo, sei lá, a independência de 1822 à luz da totalidade. Então, você tem que ter primeiro uma dimensão, uma clareza a respeito de o que organiza essa sociedade, para depois entender as suas partes. Ou seja, nunca entender um episódio da história de modo totalmente isolado, mas
conectado com uma categoria que permite apreender a realidade social de um modo total, né? O que ele chama de o sentido da colonização, que seria essa totalidade, né, marxiana, foi dada pela produção de mercadorias demandadas pelo comércio europeu. Produção realizada através do trinômio latifúndio, monocultura e trabalho escravo, né? Então, o que faz do Brasil o Brasil, diria o Caio Prado Júnior? O sentido da nossa colonização. Qual é o sentido da nossa colonização? É a produção de mercadorias que são demandadas pelo comércio europeu e que são produzidas aqui através da grande exploração. O que é a grande exploração? Latifúndio, monocultura, açúcar, café, pouco importa, algodão e mão de obra escrava, né? É isso que forma a sociedade brasileira. Isso é que dá inteligibilidade, que integra todas as partes da história do Brasil, né? É a grande exploração tão fundamental que marca toda a sociedade nacional em todas as dimensões da vida. Define o que ele chama de orgânico e o que é inorgânico, né? O que é o orgânico? Orgânico é tudo aquilo que ocorre diretamente relacionado à grande exploração. Então, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar, né, é uma atividade orgânica, porque está relacionada à produção de açúcar, que é a atividade econômica fundamental durante séculos no Brasil. Bom, e a produção, por exemplo, de carne, a criação de gado, de boi, né, para a alimentação dessas pessoas. Isso é inorgânico, porque isso não é o essencial, isso não é o principal. Isso, de algum modo, está fora da dimensão que dá sentido à colonização. A dimensão que dá sentido à colonização é a grande exploração do açúcar, do café, do algodão, etc. O que não ocorre diretamente relacionado a isso, mas indiretamente, é o que ele chama de inorgânico, né? Aquilo que ocorre lateralmente, marginalmente. A formação do Brasil deve ser compreendida como um episódio dentro do quadro mais geral de expansão ultramarina do mercado europeu. Esse é o sentido. Fornecer produtos primários para a metrópole, que organiza, é este sentido que organiza e torna inteligível a história nacional. O que ele chama o cipoal caótico de episódios, né? Vários episódios ocorrem ao longo dos 4, 5 séculos da história brasileira. Como que você torna isso inteligível? Como que você compreende disso? A partir de uma totalidade, de uma categoria que abarca todas as partes. Qual é essa categoria? O sentido da colonização. No nosso caso, o fornecimento de produtos primários para a metrópole. E aí eu cito o próprio Caio Prado Júnior. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamantes. Depois, algodão. E, em seguida, café para o comércio europeu. Nada mais do que isso. É com tal objetivo exterior, voltado para fora do país, e sem a atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira, né? Tudo se disporá naquele sentido, diz ele. A estrutura, bem como as atividades do país. É por isso que essa sessão é a primeira sessão do livro, Sentido da Colonização. Depois vem as demais, porque as demais só podem ser compreendidas à luz dessa totalidade, que é o sentido da colonização. Vem a sessão sobre povoamento, a sessão sobre vida material, em que ele fala das atividades econômicas, a sessão sobre vida social e vida política, né? Ou seja, tudo se disporá naquele sentido. Ou seja, fornecer bens primários para a metrópole, né? É esse sentido, que explica o tipo de sociedade, o tipo de cultura, de instituições políticas, etc., que predominam na colônia, né? O Bernardo Recupero vê aqui um ganho analítico da abordagem do Caio Prado Júnior em relação aos autores que a gente estudou antes, né? Exatamente porque nesses autores não haveria aí a articulação entre as partes. No caso do Caio Prado Júnior, há uma categoria que articula todas as dimensões da vida social. Por que a família é uma família patriarcal? Por que se utiliza do trabalho escravo? Por que se ocupa apenas a franja, né, as margens do território brasileiro? Tudo isso é explicado a partir dessa categoria, que é a categoria de sentido da colonização.
Dado o caráter de exploração de nossa colonização, a sociedade que aqui se implanta é marcada, como já notava Oliveira Viana, pela instabilidade e desorganização. Então, aqui um primeiro problema da formação brasileira: a desarticulação entre as necessidades da nação, o mercado interno, os setores inorgânicos, né, e o sentido da colonização, o mercado externo, ou seja, os setores orgânicos, né, orgânicos no sentido de que estão alinhados com o sentido da colonização. Há também um segundo problema, né? A subordinação do desenvolvimento nacional às contingências, aos acasos, às oscilações extrínsecas do mercado internacional, né? A economia brasileira vai bem ou vai mal, a depender diretamente de como vão as economias estrangeiras, porque o sentido da nossa colonização está diretamente relacionado a essas economias, né? Como resume aí o Lincoln Seco, nosso principal problema é a herança de uma economia escravista extrovertida, ou seja, voltada para fora, né? E baseada na desarticulação entre produção e consumo interno. Então, imagine, né? Produz açúcar, ou café, ou ouro, ou algodão, né? Mas a necessidade, o que é demandado pelas pessoas que aqui moram, obviamente, não é essa produção gigantesca desses bens primários, né? Essa dupla condição, escravidão e exportação, molda o tipo de sociedade que se gestou no Brasil e cria também os obstáculos à sua mudança, a tal ponto que a própria fome, estrutura de longa duração de nossa história, e a pobreza de vínculos sociais conformaram uma sociedade marcada pela desagregação. Ou seja, se é uma sociedade voltada para fora, é uma sociedade que tem vínculos internos frágeis, né? Que tem dificuldade de se organizar internamente. Ocupava-se a terra com cana-de-açúcar, enquanto a população morria de fome sem o pão da terra, isso é, a mandioca. Fomos uma feitoria disfarçada de sociedade, diz aí o Lincoln Seco, utilizando a expressão do Caio Prado Júnior. Ou seja, nascemos como uma moderna empresa globalizada. O Brasil sempre foi capitalista, né? A tecnologia mediterrânea, o plantio da cana-de-açúcar, as mudas das ilhas atlânticas portuguesas se associaram à força de trabalho do continente negro. Mas nossa modernidade foi e continua sendo, eu acrescentaria, dependente, né? O livro de Caio Prado Júnior salienta um aspecto pouco saliente nas análises de Gilberto Freire e Sérgio Buarque, centradas na ideia da autossuficiência da unidade familiar, né, do patriarcado, que é a integração da economia brasileira no comércio global. É isso que eu disse que vários autores posteriores, como Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, né, enfim, vão utilizar e explorar e desenvolver mais essa ideia, a integração da economia brasileira no comércio global como uma chave analítica decisiva para entender o que faz do Brasil o Brasil. A totalidade marxiana de que falamos é precisamente isso. A vida colonial só pode ser devidamente entendida se associada à vida da metrópole, no contexto do capitalismo mercantil. Desde o início, o Brasil é integrado em condição de dependência ao capitalismo, ao predomínio da empresa da grande exploração, portanto, a inexistência de um estamento, né, senhorial e de camponeses. Não há feudalismo aqui. Esse é o ponto, por isso que ele contestava algumas teses do Partido Comunista, né, porque isso aqui sempre foi uma grande empresa capitalista. Claro, uma empresa capitalista em situação de dependência, mas é capitalista. Não é uma produção de bens agrícolas para consumo individual. É de produção de bens agrícolas para exportação. Há também aqui a formação de uma massa inorgânica. O que é isso? É um contingente de pessoas que não estão diretamente relacionados à produção desses gêneros. O açúcar, o café, etc. São agregados, são pessoas pobres, são pessoas desclassificadas, são trabalhadores temporários, pessoas que vão fazer bicos, pessoas que vão se dedicar à pecuária, ao gado leiteiro, enfim, a atividades inorgânicas que se desenvolvem em torno das atividades econômicas fundamentais, orgânicas, integradas. Né? Há um aspecto aqui também muito evidente no texto de Formação, que é a crítica que o Caio Prado Júnior faz à escravidão. Diz ele, um triste espetáculo humano, né? Que marca a cultura brasileira através desse traço da negação da dignidade do trabalhador. Na cultura brasileira, ser trabalhador sempre foi algo indigno, porque o Brasil exatamente fez uso de modo absolutamente massivo,
né, sistemático do trabalho escravo, né, por meio da violência. Por conta dela, ou seja, por conta da escravidão, surgiu também, diz ele, uma forte discriminação racial, né? Então, Caio Prado Júnior, ele aponta esses traços, essa discussão sobre o racismo não é fundamental no texto, assim, não é uma coisa central, mas é sim dita no texto, ainda que também possa ser encontrada no texto Formação do Brasil Contemporâneo, alguns juízos razoavelmente racistas do pensamento do próprio Caio Prado Júnior, né? Quando ele fala, por exemplo, do negro e do indígena, às vezes ele mobiliza uma linguagem que era muito comum à época de tratar isso como povos fisicamente inferiores ou moralmente inferiores, enfim. Ele se vale dessas ideias que eram ideias de seu tempo, né? Mas ele já é capaz aqui de formular alguma crítica ao racismo no Brasil, que está absolutamente, que é quase absolutamente ignorada no texto do Gilberto Freire, nós vimos, né? E que também é muito pouco tratada no texto do Sérgio Buarque de Holanda, pelo menos em Raízes do Brasil. Por conta dela, desculpa, já li isso, né? Na interpretação de Bernardo Recupero, para Caio Prado Júnior, contrariamente ao que defendia Gilberto Freire, a família patriarcal, célula da nossa sociedade nacional e fundamento de dominação dos senhores rurais, o patriarcado, não seria capaz de criar laços de solidariedade social sólidos, né? Então, diferentemente da tese do Gilberto Freire, segundo a qual a família patriarcal ela moldou a sociedade e é uma sociedade sólida, uma sociedade, uma nova civilização, que ele chama de luso-tropical, né? O Caio Prado Júnior está falando, não é uma sociedade sólida, né? É uma sociedade marcada pela desorganização, por laços de solidariedade extremamente fracos, né? Porque o sentido da colonização é o sentido de produção de mercadorias para o mercado europeu, né? Isso não requeria propriamente a formação de uma sociedade aqui. Aqui está muito aquela ideia que eu mencionei, o Caio Prado Júnior não faz menção direta a essa diferenciação, né? Mas a ideia que é formulada pelo geógrafo francês, né? Entre colônias de povoamento e colônias de exploração, né? Partindo, pois, do sentido da colonização, Caio Prado Júnior não limita-se à dimensão econômica. Isso é um ponto importante, né? Ele não é um economicista. Às vezes as pessoas acham que todo marxista é um economicista, né? Não é o caso. Ele considera, trata, né? E tenta compreender as diversas dimensões da vida social, né? Mas, obviamente, essas dimensões são compreendidas, sim, à luz do sentido da colonização, que, como a gente viu, está ligado diretamente à dimensão econômica, tá? Eu vou pedir só mais uns minutinhos, e aí eu termino aqui, já sei, já está quase no horário. Como pondera acertadamente Recupero, ele demonstra como, para produzir bens primários para o mercado externo, um certo contingente populacional, tendo como veículo principal o empreendimento mercantil da grande exploração, se organizou numa sociedade dominada por grandes proprietários. Então, essas seções, povoamento, vida material, vida social e vida política, são, em suma, esclarecidas por meio da totalidade que formou o país. Pensando nesse processo histórico de longa duração, Caio Prado Júnior avalia que o capitalismo brasileiro ainda é, nos anos 40, quando ele está publicando o livro, de natureza não autônoma, né, heterônoma. Mesmo com a industrialização dos anos 30 e o desenvolvimento parcial do mercado interno, com a era Vargas, diria ele, não superamos ainda o status colonial, né? Então, a gente é uma colônia? Se a gente perguntasse ao Caio Prado Júnior dos anos 40, ele responderia, não. A gente já é uma nação? Também não. O que a gente é? Algo entre uma colônia e uma nação. Nós não rompemos totalmente os laços de dependência colonial. Nossa indústria esteve sempre voltada para a produção de bens de consumo de luxo, não integrada às necessidades do grosso da população e limitada pelo imperialismo. O livro Formação destaca, portanto, os elementos de continuidade e permanência na história nacional, né? As nossas múltiplas temporalidades. O Caio Prado Júnior dizia, né, e isso ele reitera juízo formulado por vários pensadores da missão francesa, que eu fiz referência, que o Brasil tem uma curiosidade. Você pega seu carro, né, e viaja para o interior de Minas Gerais, é como se você estivesse voltando ao tempo, né? Como o país é mais marcado por continuidade do que por ruptura, né, tem algumas situações que parecem o Brasil do século XVIII. Né? Então, a mudança espacial, ela, em alguma medida, ela reproduz uma espécie de viagem no tempo, viagem ao passado. Né? Daí, talvez, também o interesse do Caio Prado Júnior, né,
em viajar e conhecer o interior do Brasil, né? Eu estou terminando aqui, tá? Vou só mais um pouquinho e paro. Bom, o passado não superado e a conformação do presente. A ausência de uma classe trabalhadora fabril, eu já mencionei, e também de uma burguesia nacional, né? Por outro lado, refletindo, portanto, esse processo de transformação e modernização do Brasil, que ocorre nos anos 30, né? Há no livro uma avaliação que talvez subestime as transformações na ordem socioeconômica brasileira. Muitas pessoas vão criticar o livro Formação por isso, né? Ele não teria valorizado o processo de industrialização do Brasil em curso, né? Bom, para Caio Prado Júnior, a massa inorgânica, essas pessoas, esses trabalhadores precários, temporários, né, que não estão diretamente relacionadas às atividades econômicas principais, essa é a força política que o proletariado, né, pode contar. Por outro lado, o que caracteriza esse contingente populacional é justamente a desarticulação, a instabilidade, né? Isso configura o que os estudiosos do Caio Prado Júnior chamam de impasses do inorgânico, ou seja, como que você transforma o Brasil se não tem uma classe trabalhadora bem organizada? Se boa parte dessa classe trabalhadora nem formalizada né? Mais de 60% da classe trabalhadora é informal hoje. O cara não tem regularidade na vida, não tem carteira de trabalho, né? Ele não tem qualquer condição de se organizar politicamente, né? É alguém que vive em constante dependência, em constante precariedade, né? Então, veja só que interessante isso. É alguém que está pensando o Brasil à luz do marxismo, à luz da tradição socialista, mas ele não encontra aqui, né, o operariado fabril inglês. Ele encontra aqui uma massa de pessoas que vivem ali em torno das grandes fazendas, né, ou uma massa de pessoas que vivem nas cidades, né, fazendo bico, fazendo um biscate, né, que estão fora da legislação social e da legislação trabalhista, né, que estão numa condição de desorganização política, mas que parece que são as únicas pessoas que podem, de fato, transformar e acabar com os privilégios que marcam a história nacional, né? Então, acho que esse é um ponto interessante que a gente pode discutir. Teria mais alguns outros pontos, mas dado aí, já estou ultrapassando os... Acho que dá para terminar. Posso continuar, Vanderlei? Falta só mais um pouquinho. Por favor, fique à vontade, termine com tranquilidade, a gente muda o nosso cafezinho. Ok, então não vou atrasar muito não. Não, por favor, fique à vontade. Então, o livro, né, tem uma certa recepção negativa pela ortodoxia comunista, né, o PCB, né, para a qual a Revolução Burguesa deveria ser realizada num primeiro momento, como eu já expliquei, né, seria o etapismo aí do PCB, por meio de uma aliança entre proletariado, camponeses e setor da burguesia nacional, né? O Caio Prado Júnior diria, primeiro, nós não temos proletariado, né, o contingente de trabalhadores formais, fabris, urbanos que nós temos é insuficiente. Segundo, que nós não temos propriamente camponês igual tinha na Europa feudal, né? Tem várias relações de trabalho no campo brasileiro. Tem relação de parceria, tem relação de assalariada, tem várias relações possíveis. Burguesia nacional, muito menos, porque a maior parte dos setores capitalistas do Brasil estão integrados a essa exploração imperialista. Então, eles querem que o Brasil continue dependente dos países imperialistas. Bom, como é que você faz uma aliança com esses setores e transforma o Brasil, né? Então, ele era completamente contrário a essa concepção que preponderou durante todo o período no Partido Comunista, né? Por isso que ele foi sempre uma figura muito isolada dentro do partido, né? Ao contrário, segundo o seu livro, né, o Brasil sempre foi capitalista e burguês, nunca foi feudal, né? Não fazia sentido, portanto, propor uma revolução burguesa, proposição essa decorrente, pois, da aplicação mecânica e a crítica dos esquemas conceituais elaborados para outros países, periféricos, no caso, né? E que desconsideravam a realidade nacional. Novamente, aí o tema que a gente discutiu no primeiro encontro, o tema da imitação, né? O Caio Prado Júnior está criticando os marxistas brasileiros que imitam os esquemas de ação, os esquemas de análise que foram criados em outra realidade social, na França, na Inglaterra, etc. A relação da obra Caio Pradiana com a tradição marxista é, portanto, crítica e atenta às particularidades nacionais, né? Ele usa o marxismo não como uma doutrina, mas como um método de análise. É por isso que o Lincoln Seco e o Bernardo Recupero vão falar, cada um respectivamente, que o Caio Prado Júnior traduziu o marxismo ou nacionalizou o marxismo, né? Porque exatamente estava preocupado em entender primeiro qual que é essa realidade, para depois se valer
desses métodos ou desses esquemas teóricos. Como fizeram também outros intelectuais latino-americanos, dentre os quais eu destaco aqui o José Carlos Mariátegui, do Peru, né? Também um marxista e preocupado em entender como organizar uma revolução socialista, emancipar a classe trabalhadora da exploração, mas num contexto diferente, ou mesmo o filósofo italiano que eu já mencionei, o Antônio Gramsci, né? A Itália, um país periférico, atrasado economicamente, politicamente só vai se unificar no final do século XIX, né? Então toda essa discussão de adaptação, tradução, nacionalização é uma discussão muito fundamental no marxismo brasileiro, e ela passa inevitavelmente pela obra do Caio Prado. Nosso capitalismo se estabelece para fins predatórios, de exploração comercial e benefício de potências estrangeiras. Isso do século XVI a 1940, é isso que ele está querendo dizer. Né? Necessidade, portanto, é tornar o capitalismo nacional mais autônomo, né? Mais inclusivo, portanto, rompendo os laços imperialistas e rompendo com os privilégios das oligarquias e das elites brasileiras. Né? Para isso, Caio Prado propunha a extensão dos direitos de cidadania aos trabalhadores rurais, né? Portanto, a reforma agrária nacional, como eu já disse, não seria uma medida absoluta a ser empregada em qualquer contexto, né? O Brasil também tem diferenças regionais que devem ser consideradas. A obra de Caio Prado Júnior, a meu ver, conjuga o saber científico e a praxis política, né? O rigor analítico, a militância independente e crítica. Né? Ele é considerado um dos pilares da historiografia nacional, ao lado do Roberto Simonsen e do Celso Furtado. Né? Além disso, foi um autor muito importante para a formação da esquerda brasileira e para a formação de uma geração de intelectuais marxistas e ou socialistas. Né? Eu já mencionei aqui, por exemplo, também o SEBRAP, né, na figura do Fernando Henrique Cardoso, é um conjunto de intelectuais ali nos anos 60 e 70, pós-golpe, né, que vão se dedicar a estudar a obra magna do Marx, Capital, e vão reconhecer, teve alguém que soube ler o Brasil a partir da ótica marxista. Quem foi? Caio Prado Júnior. Né? Tradição das interpretações sobre o capitalismo brasileiro, né? O Caio Prado Júnior é quase formador dessa tradição, ou seja, que pensa como se forma o capitalismo no Brasil. Essa discussão está absolutamente ou quase inexistente na obra do Gilberto Freire e muito pouco evidente na obra do Sérgio Buarque. Né? Então, aí se discute, a partir dessa tradição, a formação da classe trabalhadora, a formação da burguesia, a questão do imperialismo, né? A questão da industrialização, da dependência, etc. Né? Sua obra também foi reconhecida como muito importante no trato da questão fundiária, da extensão dos direitos de cidadania, etc. Né? Como eu já tinha mencionado também, a questão aí do campo, né? A questão da propriedade da terra como uma questão fundamental. Né? Esse seria esse não é um resquício feudal, certamente não, mas é um traço do passado brasileiro que ainda nos forma, na perspectiva caio-pradiana, e que impede o desenvolvimento do Brasil. Né? E que tem a ver exatamente com esse rol de privilégios dos oligarcas, das elites brasileiras, que não querem propriamente uma democratização da sociedade nacional. Enfim, eu alterei um pouco aí da versão que eu enviei para vocês, tirei aquelas questões, tentei incorporá-las aqui ao texto, para manter um certo padrão em relação aos roteiros anteriores. Peço desculpa já antecipadamente se falei um pouco rápido, enfim, se eventualmente vocês não entenderem, eu estou aqui para o debate, para a discussão e os esclarecimentos também. Por mim, agora a gente já pode ir para o café, Vanderlei. Ok, Marcelo, obrigado pela sua exposição. Realmente é uma densidade de coisas para o tempo que é bastante reduzido, mas muito bom. Agora, então, a gente pode ir para o cafezinho e 5 para as 4.